Seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Podemos daqui inferir que as escrituras do Antigo Testamento que atualmente possuímos não eram canônicas, nem lei para os judeus, antes da renovação de seu pacto com Deus, quando de seu regresso do cativeiro e da restauração de seu estado sob Esdras. Mas a partir desse tempo passaram a ser consideradas como leis dos judeus e como tais foram traduzidas para o grego pelos 70 anciãos da Judéia, colocadas na biblioteca de Ptolomeu em Alexandria e aprovadas como sendo a palavra de Deus. Ora, dado que Esdras era o sumo sacerdote e que o sumo sacerdote era seu soberano civil, é manifesto que as escrituras só foram tornadas leis pelo poder civil soberano. Podemos verificar nos escritos dos padres que viveram na época anterior à aceitação da religião cristã e sua autorização pelo imperador Constantino, que os livros que atualmente possuímos no Novo Testamento eram considerados pelos cristãos nesse tempo como ditames do Espírito Santo e, consequentemente, como canone e regra da fé. Tal era o respeito e elevada opinião em que tinham seus mestres, tal como, aliás, não é pequena, de maneira geral, a reverência dos discípulos para com seus primeiros mestres, quanto a toda espécie de doutrina que deles recebem. Portanto, não há dúvida que, quando São Paulo escrevia às igrejas que havia convertido ou qualquer outro apóstolo ou discípulo de Cristo, escrevia aos que haviam aceitado a Cristo, eles recebiam esses seus escritos como a verdadeira doutrina cristã. Mas nesse tempo, em que não era poder e autoridade do mestre, mas do ouvinte que levava a aceitá-lo, não eram os apóstolos que tornavam canônicos os seus escritos, era cada converso que assim os tornava para si mesmo. Mas aqui o problema não diz respeito ao que cada cristão torna a lei canone para si mesmo, diz respeito ao que tornado canone para eles de modo tal lhes fosse impossível fazer, sem injustiça, qualquer coisa contrária a isso. Que o Novo Testamento seja canônico neste sentido, quer dizer, seja lei em qualquer lugar onde a lei do Estado assim não o faz, é contrário à natureza da lei. Porque uma lei é a ordem de um homem ou assembleia a quem demos autoridade soberana, para fazer as regras que lhe aprouver para a direção de nossas ações, e para castigar-nos quando fazemos alguma coisa contrária às mesmas. Portanto, quando algum outro homem nos propõe quaisquer outras regras, as quais o soberano governante não haja prescrito, elas não passam de conselhos. E quanto a estes, sejam bons ou maus, quem é aconselhado pode sempre, sem injustiça, recusar-se a segui-los. E quando são contrários às leis já estabelecidas, não é possível segui-los sem injustiça, por melhores que pareçam ser. Digo nesse caso, não se pode segui-los nem nas ações, nem nos discursos com outros homens, embora se possa, sem por isso merecer censura, acreditar nos mestres e desejar ter-se liberdade para seguir seus conselhos, e que estes sejam publicamente aceites como lei. Porque a fé interior é por sua própria natureza invisível e, consequentemente, está isenta de qualquer jurisdição humana, ao passo que as palavras e ações que dela derivam, na medida em que são faltas à nossa obediência civil, constituem injustiça perante Deus e os homens. Assim, dado que nosso Salvador negou que seu reino fosse deste mundo, e dado que ele disse não ter vindo para julgar, mas para salvar o mundo, ele não nos sujeitou a lei alguma, não ser as do Estado. Quer dizer, os judeus, a lei de Moisés, e as outras nações as leis de seus diferentes soberanos, e todos os homens as leis de natureza, o respeito às quais tanto ele como seus apóstolos em sua pregação nos recomendaram como condição necessária para sermos aceites por ele.
no último dia, em seu reino eterno, onde haverá proteção e vida perpétuas. Portanto, dado que nosso Salvador e seus apóstolos não deixaram novas leis obrigatórias para nós neste mundo, e sim uma nova doutrina para preparar-nos para o mundo vindouro, os livros do Novo Testamento que encerravam essa doutrina até o momento em que nos foi ordenado que lhes obedecêssemos por aqueles a quem Deus tinha dado poder na terra para serem legisladores, não eram canones obrigatórios, ou seja, leis, mas apenas bons e seguros conselhos para a direção dos pecadores no caminho da salvação, aos quais cada um pode aceitar ou recusar por sua conta e risco, sem injustiça.